Há muitos anos atrás, uma grande raça conhecida como Saiyajins conviviam com uma outra raça conhecida como Tsufurujin, enquanto os Saiyajins eram uma raça guerreira com altos poderes de luta, com um coração maligno e se importavam apenas em ter filhos fortes, e a treina sempre para aumentar seus poderes. Os Tsufurujins eram seres fracos, mas o que garantia sua sobrevivência era que eles eram seres muito inteligentes, fazendo eles terem uma tecnologia muito avançada, e também eles eram seres muito bons, que não incomodavam ninguém. Até que um dia os Saiyajins começaram a querer dominar o planeta que eles dividiam com os Tsufurujin. Os Saiyajin, por mais que fossem seres poderosos, não conseguiriam fazer nada contra a tecnologia do seu inimigo, o que deixava os Tsufurujin tranquilos quanto aos Saiyajins. Porém os Saiyajins teriam acabado de descobrir a transformação em macacos gigantes conhecida como Ozaru, que eles viravam ao olhar para a Lua, e por sorte aquele planeta tinha uma Lua. Em uma tentativa de ganhar o controle total do planeta, eles começariam uma guerra intensa. Os Saiyajins começariam a perder, porém, estava à noite, fazendo os Saiyajins revirarem o jogo com a transformação de Ozaru. Com isso os Saiyajins fariam um massacre, matando todos os Tsufurujins. Após a intensa luta os Saiyajins sairiam vencedores, e com o pouco da tecnologia dos Tsufurujins, eles começariam a dominar planetas e vendê-los por altos valores. Os Saiyajins fariam várias parcerias, sendo a maior delas a aliança com Reiko, o atual imperador do universo, que teria dado em troca dos seus serviços, os Scouters, armaduras, uma tecnologia maior, e dinheiro, armas, fazendo um esquema lucrativo. Até que um dia o atual rei dos Saiyajins, com a ajuda dos cientistas conseguido por alianças, teria organizado várias naves com recurso suficiente para fazer um segundo reino. O rei estava querendo criar uma base em outro planeta. O rei então teria chamado os Saiyajins homens e mulheres mais fortes para fazer uma imigração, que aumentaria a força dos Saiyajins. O rei com 30% da população partiria em uma viagem. Como os Saiyajins não eram muito bons com tecnologia, as naves seriam automáticas que seguiam a nave central onde estava o rei, porém eles cruzariam numa chuva de meteoros, fazendo eles mudarem de curso, indo parar em um buraco negro. Como as naves estavam seguindo a nave principal, todos os Saiyajins seriam puxados, fazendo eles irem para um outro mundo. Um tempo depois, os Saiyajins acordariam. Eles estariam em uma floresta. Ao acordarem, os Saiyajins perderiam suas memórias com as batidas e balanços dentro do portal. Alguns Saiyajins lembrariam um pouco do seu passado, mas eram coisas vagas como o nome da sua raça, seus nomes, quem era o líder dos Saiyajins. O rei chamaria sua raça, com sua liderança chamaria seu povo para explorar a área local. Antes eles começariam a coletar recursos locais. Como as naves não seriam completamente destruídas, eles conseguiriam pegar recursos como Scouter, roupas e comidas. Porém, como as naves estavam muito destruídas, eles não teriam muita comida. Assim o rei mandaria alguns bandos caçar alguns animais. Os Saiyajins caçariam. Um tempo depois, os Saiyajins teriam matado e levado para comer vários animais, e como era noite, eles fariam uma fogueira para ficarem quentes e cozinhar a comida. Após comerem eles arrumariam juntando folhas locais, fazendo um tipo de cama. Assim ele de dormir. O outro dia os Saiyajins acordariam bem cedo, e arrumariam tudo. Assim todos partiriam, em busca de guerreiros fortes. Nesse ponto da história os Saiyajins mais poderosos tinham em torno de 4.000 a 5.000, podendo ter seres mais fortes. Voltando, após muito tempo de viagem, eles teriam recuperados mais da sua memória, readquirindo características como o amor por lutas. Até que eles encontrariam algumas pessoas. Ao se aproximarem, um deles olharia para os Saiyajins e perguntariam quem era eles. O líder apresentaria sua raça. O homem perguntaria como era essa raça. O líder explicaria tudo, pelo menos tudo o que ele lembrava. O homem se apresentaria como Galand. Do nada o líder pediria uma luta e diria que os Saiyajins tinham uma paixão por lutas. Galand aceitaria, subestimando o guerreiro. Assim a luta começa. Numa velocidade incrível o Saiyajin daria um soco em Galand, o arremessando para longe, e em seguida ele lançaria várias esferas de energia. Galand ficaria ferido, porém ele, com sua lança destruiria árvores perto. O Saiyajin daria uma sequência de socos.
Galante com sua arma faria um corte no Saiyajin e com um soco abriria uma cratera. O Saiyajin rapidamente daria chutes no Galante o arremessando, em seguida ele lançaria uma grande rajada de energia, fazendo o Galante se ferir, até que o Saiyajin desistiria por nota que seu oponente era muito superior. Porém Galante teria se divertido muito. O líder do bando do Galante diria que eles são membros do clã dos demônios, e que ele estava representando o Rei Demônio. O chefe do Galante perguntaria se eles estavam a fim de uma aliança. O Saiyajin perguntaria como seria essa aliança. Meliodas diria que existia demônios poderosos que poderiam ajudá-los a reproduzir sua raça, criam um reino para eles. Em troca de ajuda nas conquistas e planos dos demônios, os Saiyajins vendo a força dos demônios, pensando na futura geração, aceitariam. Assim o garoto se revela como Meliodas, filho do Rei Demônio. Eles iriam até o esconderijo dos demônios. Essa viagem demoraria alguns meses. Ao chegarem, Meliodas, com a ajuda de demônios locais que estavam no esconderijo, fariam uma ligação com o Rei Demônio. Ao Rei Demônio aparece em forma de um tipo de holograma. Meliodas explicaria tudo e diria que eles são muito fortes. O Rei dos Saiyajins diria que ele tinha uma transformação em Ozaru que aumentava muito seus poderes. O Rei Demônio veria uma vantagem e aceitaria o acordo. Assim Meliodas conquistaria um reino para eles viverem, e com várias demônios lindas e fortes tanto para os homens e tanto para mulheres. Os Saiyajins, com o passar do tempo, se reproduziria criando um clã bem poderoso. Por motivos óbvios as energia como o Ki e magia se fundiram, sendo que os Saiyajins já eram um clã de conhecimento mundial. Os Saiyajins também aprenderiam coisas daquele mundo como a história do mundo, os Kuran. Os Saiyajins, com o passar do tempo, teriam ficado mais forte, e teriam ficado com um dos reinos mais desenvolvidos, pois com a ajuda dos demônios e suas magias, acessórios tecnológicos seriam reconstruídos. No reino dos Saiyajins era normal ter demônios além da sua própria raça. O acordo estava indo muito bem. Após a recriação dos Saiyajins, o mundo viveria em paz por pouco tempo, pois o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema começariam uma guerra intensa. Por sorte a guerra não afetaria o reino dos Saiyajins, pois eles estavam um pouco cagando pra tudo aquilo, e por pedido da Elizabeth, filha da Divindade Suprema, eles não atacariam, por não se envolverem. Assim o primeiro confronto iniciaria a tão chamada Guerra Santa. Meliodas com uma tropa gigantesca de demônios, lutariam contra o clã das deusas. Meliodas mataria muitos deuses, enquanto Elizabeth estava purificando os demônios. Hildoshel, que estava por perto, partiria contra Meliodas, porém Zeldris se põeria na frente do mesmo, e com um soco mandaria o arcanjo para vários metros de distância. Derriere nesse momento mataria muitos deuses, porém, Sariel, um outro arcanjo, apareceria. Derriere começaria a luta contra ele. Com uma sequência de golpes ela machucaria muito o arcanjo, porém mesmo com uma magia pura, machucaria sua inimiga muito. Nesse exato momento Monspiet lançaria uma fênix de fogo, mandando o arcanjo para longe. Derriere brigaria por seu parceiro. Demora tanto, Monspirit desculparia e lançaria uma fênix de fogo em direção de Sariel. Porém, Tarmiel, o terceiro arcanjo, salvaria seu parceiro. Ele faria uma Omega Arc. Derriere e Monspiet conseguiriam fugir, porém muitos demônios morreriam. Sariel lançaria um tornado gigante. Nesse momento Meráscula faria um caixão da escuridão, prendendo todos. Porém o quarto arcanjo aparece. Mael com sua graça criaria um sol tão forte que dispersaria toda a escuridão. Meliodas nesse momento partiria contra Mael, trocando golpes intensos. Meliodas com um soco mandaria Mael para longe, destruindo tudo por perto. Mael faria uma explosão gigantesca de magia. O poder mágico faria uma grande esfera de sol. Meliodas sem dificuldades ele engoliria o sol com sua escuridão. Depois disso Meliodas com sua espada faria um corte gigantesco de sombra. Mael desviaria, porém deuses locais seriam mortos. Mael com sua graça destruiria tudo. E sem controle ele usaria um sol gigante, arremessando nos demônios. Meliodas com a reação total, rebateria o ataque, mandando Mael para milhões de metros. Meliodas com sua chama negras mataria todos os deuses, até que Elizabeth apareceria. Assim Meliodas e a deusa se apaixonariam. Seria amor à primeira Vildris que lutava contra Hildoshel com a ajuda de Galante e Fraldin. Eles conseguiriam ferir o arcanjo. O mesmo estava em apuros. Nesse momento Galante daria um corte gigante no mesmo. Fraldin com um soco mandaria o arcanjo ao chão, e depois Zeldris com seu poder mágico faria uma devastação gigantesca. Hildoshel seria aprisionado ao máximo, porém ele estava conseguindo luta. Grailuaz usando seu poder prenderia Hildoshel no mesmo local com suas correntes. Assim ele invoca vários demônios cinzas que com ataques poderosíssimos faria o arcanjo ter que recuar. Assim todos os demônios partiriam contra Sariel e Tarmiel com uma união de combos. Eles seriam massacrados, que por pouco seriam mortos.
Elizabeth, que era a única deusa ali, fugiria de medo. Derrière iria até ela, porém Meliodas a impediria. Que droga esperava mais desse caras? E sério que só foi isso? Calma galante, você está se achando muito. Pessoal, deixem de onda e vamos beber um monte. Ouvir dizer que no reino dos Saiyajins tem a melhor bebida do mundo. Meliodas diria tudo bem, vamos lá. Assim todos iriam até o reino Saiyajin. Ao chegarem, os mandamentos chegariam no castelo do rei. Olá amigos, como vão? Falaria o rei. Bem, você pergunta o Meliodas. Bem, na medida do possível. Mas me diga como foi a guerra, perguntaria ao rei. Foi fácil demais, diria o galante. Que bom, isso merece um drink, diria o rei feliz. Assim todos encheriam a cara. O rei chamaria várias mulheres bonitas, e até alguns homens para Meráscula e Derrière. Eles comemorariam muito, até ficar completamente embriagado. Nesse momento o rei e Meráscula entrariam em um quarto, enquanto os outros, exceto Derrière e Monspiet, entrariam com servas lindas. Eles teriam uma bem divertida que não posso descrever. Porém Meliodas não parava de pensar na Elizabeth. Assim eles dormiriam. Ao acordarem, o rei e Meráscula se virariam um pro outro. O rei acordaria e ficaria com medo ao pensar que a demonia iria matá-lo. Porém a Meráscula acorda, ela veria o Saiyajin, ela começaria a se lembrar de tudo. Assim ela dá um beijo nele e sai da cama, colocando uma roupa. Uns minutos depois, os demônios se encontrariam. Eles conversariam muito, até que o rei chega no local. Ele serviria um ótimo café da manhã para todos. Após comerem, os mandamentos arrumariam suas coisas para irem pro purgatório. Porém Meliodas iria para um outro lugar. Assim o rei chamaria Meráscula. Ao irem para um lugar discreto, o rei se desculparia por tudo. Porém Meráscula diria: calma, eu não vou te matar. Aliás, aquela noite foi bem divertida. Há mais uma coisa, provavelmente eu irei engrávida de você no meio da guerra, então você terá que cuidar do nosso filho. Eu volto daqui uns dias pra nós brincar mais. Essa guerra tá me deixando muito estressada, e você me divertiu muito. Assim ela dá um beijo no mesmo e falaria até mais, amor, enquanto dava um sorriso. Assim os demônios partiriam pro purgatório. Ao se prepararem para sair do reino Saiyajin, Meliodas, ainda pensando na Elizabeth, voltaria pro campo de batalha, enquanto os mandamentos iriam pro purgatório para relatar como foi a guerra. Ao chegar, Meliodas veria Elizabeth chorando em meio aos cadáveres dos seus antigos companheiros. Meliodas pegaria sua espada. Elizabeth veria o demônio e perguntaria: por que vocês querem tanto lutar e matar o meu clã? Eu só queria viver em paz. Meliodas diz: não, e bem assim, princesa. Meliodas se sentaria ao lado dela e continua falando: nós estamos em guerra para proteger nosso clã. Além do mais, por que você acha que nos matamos? Elizabeth diria: por puro prazer. Meliodas rebate: bem, eu mato um pouco por prazer, porém os outros são pela sobrevivência. Tem demônios que nem querem lutar. Elizabeth veria que não só os deuses sofriam e sim os demônios também. Assim ela se levanta e estende a mão pro Meliodas e diria: então vamos nos mesmo, acaba com essa guerra sem sentido. Meliodas de início daria um monte de risos, porém ele veria que era sério e como ele estava apaixonado por ela, ele aceitaria. Assim os dois se separam, e cada um vai pro seu reino. Ao Meliodas chega no purgatório, ele veria os mandamentos. Zeldris, meio abalado, sairia do local para fazer uma missão, enquanto Meliodas e os mandamentos iriam novamente para a guerra. Já com o clã das deusas, eles fariam várias alianças com clã que não gostavam dos demônios, como o clã das fadas e dos gigantes e entre outros. Assim a divindade suprema mandaria vários deuses guerreiros menos Elizabeth e os arcanjos por estarem bem feridos. Ao chegarem no campo de batalha, eles veriam os mandamentos. Eles ficariam surpresos com a recuperação rápida deles. Nota do autor: pessoal, eu esqueci de falar, os mandamentos se curariam no reino Saiyajin, e como os Saiyajins eram mais avançados, eles se curariam mais rápido voltando. Assim os mandamentos partiriam contra o exército dos deuses. Seria um verdadeiro massacre. Eles notariam que outros clãs estavam ajudando os deuses. Meliodas com suas chamas mataria muitas pessoas, e com um soco mandaria um líder do exército pra puta que pariu. Assim Derrière com socos mataria deuses locais. Fraudin com um raio mágico mataria muitos gigantes. Alante com um corte mataria várias fadas. Monspiet lançaria uma fênix gigante. Grairoad invocaria vários demônios. Os deuses mataria os demônios de Grairoad, assim caindo no seu mandamento e morrendo. Meliodas com expulsar do seu poder mataria todos os locais, destruindo tudo.
Assim os mandamentos irritados voltariam pro purgatório. Ao chegarem, Meliodas irritado avisaria sobre a aliança entre os clãs. De início o rei ficaria com raiva, porém mesmo mandaria os mandamentos irem pro reino dos Saiyajins. Assim eles iriam. Em outro lugar, Zeldris triste perguntaria pra Gelda se ela o perdoava. Gelda daria um beijo nele. Zeldris triste retribuiria o beijo. Assim Zeldris triste diria: eu não posso matá-la, eu te amo. Zeldris triste selaria sua amada e seu clã. Triste Zeldris voltaria pro purgatório. Ao ele chegar lá, ele abatido diria: o clã dos vampiros foi morto com sucesso. O rei ficaria feliz. Assim ele mandaria Zeldris ir pro reino dos Saiyajins, que os parceiros dele estavam lá. Ao Zeldris chega, ele veria o rei lutando contra o Fraldin e Galand. Zeldris perguntaria o que estava acontecendo. O rei feliz diria que estava treinando. Em meio da luta, Galand meio confuso perguntaria o nome dele. O rei com um soco mandaria Fraldin pra longe e perguntaria como assim Galand. Mirascula pararia pra pensar e diria: mesmo sempre te chamamos de rei? E com a aumenta do seu poder lançaria uma rachada muito poderosa. Assim ele diria: bem, meu nome é Zaiko. Assim Zaiko com um soco mandaria o Fraldin pro céu e daria uma chuva de socos consecutivos no Fraldin. Assim eles parariam. Zaiko diria: bem, agora vamos ver, porque vocês não vão no bar. Mirascula diria que tinha umas coisas pra falar com Zaiko. Meliodas mandaria Mirascula se encontra com eles no purgatório. Depois, Mirascula pegaria o Zaiko e levaria o mesmo pra um quarto. Eles se divertiriam muito. Em outro lugar, uma aldeia acolheria um demônio e cuidariam dele. Eles conversariam com o demônio. Os aldeões notariam que o demônio era uma pessoa boa. Porém, dois deuses perto dali, que estavam procurando o mesmo demônio, veriam a cena e chamariam aquela aldeia de traidores. Os dois deuses com uma iria mataria quase todos os locais, menos umas crianças. Porém, quando eles iriam matar as crianças, um guerreiro de cabelos espetados mataria um deles, e com o carregado que ele faria uma espada gigante, cortando o deus ao meio, e com um ataque que ele reduziria a pó o deus. O Saiyajin desceria no chão, os garotos assustados agradeceriam. Assim o Saiyajin pega as crianças e voltaria para o reino Saiyajin. O Saiyajin misterioso estaria levando as crianças para sua terra natal. Ao chegar, o Saiyajin levaria as crianças até o castelo real. Assim o mesmo veria Zaiko e a Mirascula conversando. O Saiyajin apareceria e diria: que isso, amigo, já tem uma namorada. Quem te viu, quem te ver, hein? Zaiko envergonhado diria: que isso, Black, pare de falar alto. Black diria: eu quero ser o padrinho se vocês tiverem um filho. Mirascula começaria a rir e diria que tem que ir por purgatório. Assim ela sairia do local. Zaiko notaria que Black estava com algumas crianças humanas. Black contaria que a Estigma atacou uma aldeia por eles ajudarem um demônio inocente. Zaiko sentiria um ódio profundo. Black diria: eu acho que essas crianças podem fazer aquele experimento. Zaiko diria meio preocupado: certeza você sabe o que acontecerá se eles não aguentarem. Black diria: por isso que achei uma boa ideia alguma demonia treina-los. Zaiko deixaria. Black perguntaria às crianças se eles queriam vingar todos seus amigos e irmãos. As crianças com ódio aceitariam. Assim Black pegaria um scouter para ver os poderes de luta dos garotos. O rastreador marcaria que eles tinham em torno de 25 a 30 unidades. Após isso Black chamaria uma amiga sua que era uma cavaleira real. Ao ela entrar ele pediria para a mesma treiná-los. A mesma aceitaria e diria que ele irá pagar com o encontro. Black aceitaria. Assim a mesma pegaria os garotos e com um poder mágico ela sumiria do local. Black sairia novamente do reino para socorrer algumas vilas que ajudavam os demônios. Em outro lugar, os mandamentos estariam enfrentando um exército liderado por Mael. Meliodas lutaria contra Mael, tendo uma troca de socos bem balanceada no início. Os ataques fariam várias partes da zona de combate serem destruídos. Meliodas, com o aumentar do seu poder, faria um corte gigantesco em Mael. Mael, com sua graça, faria um sol gigante, arremessando no demônio. Com um soco, Meliodas mandaria Mael para muito longe. Em seguida, Meliodas, usando suas chamas, e mataria todos os inimigos menos os deuses. Mael reapareceria, e com um soco ele mandaria Meliodas para longe. Em seguida, ele faria 3 sols gigantes, deixando o demônio em apuros. Em seguida, Mael, com sua velocidade, mataria um dos mandamentos, quando ele iria matar os outros. Meliodas, com seu poder mágico, faria tudo tremer. Assim ele liberaria seu poder total, engolindo o sol. Meliodas, após liberar a sombra, absorveria a mesma. Meliodas, nesse momento,
entraria no seu modo assalto. Merascula ficaria apavorada e diria: o poder do Meliodas é incríveis. 142 mil de poder. Todos os demônios ao ver aquele poder saberiam que Mael morreria. Assim Meliodas apareceria na frente de Mael, e com uma rajada de sombra e fogo mesmo mandaria Mael pro chão, mas antes de Mael cair no chão, Meliodas daria um soco nele. Fazendo o mesmo cuspe sangue, Meliodas reapareceria, e com sua espada ele faria um corte gigante. Assim ele começaria a brincar com o mesmo. Meliodas em um momento se cansaria. Assim ele cortaria as asas do mesmo, e em seguida com um corte com todo o seu poder, ele destruiria tudo perto dele. Mael seria completamente acertado, ficando perto da morte. Porém antes que ele pudesse fugir, Meliodas simplesmente o mataria com uma esfera negra. Meliodas veria alguns deuses, e com sua espada ele mataria todos os deuses. Assim ele desativaria sua forma. Os demônios com medo do Meliodas voltariam pro purgatório. Assim Elizabeth iria pro campo de batalha. Ao chegar ela veria o esqueleto do seu irmão. Meliodas voltaria pro campo de batalha por pensar que poderia ter sobreviventes. Ao chegar ele veria Elizabeth chorando. Ela veria um Meliodas e o atacaria, porém mesmo rapidamente assegura e se lamenta. Elizabeth choraria nos braços de Meliodas. O mesmo apenas retribuiria. Meliodas daria um beijo na princesa, e sairia de lá. 6 anos depois, a guerra ainda estaria rolando. Os mandamentos teriam recrutado um demônio gigante para entrar no lugar do outro que morreu para Mael. E Meliodas e Zeodris teriam ganhado um irmão. Seu nome era Staros, um demônio muito bom. Ele seria colocado como aprendiz de mandamento, até que um dia normal Black e Zaiko estariam conversando, até que a mesma garota de antes com uns homens entrariam no local. Black falaria: quanto tempo, Kaguya? Vejo que os garotos são fortes. Zaiko mediria com seu scouter os poderes deles. Ele veria que o garoto tinha 40 mil de poder. Kaguya falaria: não, e como se fosse difícil treinar uns garotinhos. Assim ela pega o Black e diria: vamos, você tem um encontro comigo. Black pediria um tempinho. Assim ele e Zaiko levaria todos para uma sala secreta. Ao chegarem eles veriam Black teria mostrado 2 corpos de demônios. Um era um demônio cinza e o outro era um demônio vermelho. Black diria que há muito tempo atrás 2 demônios foram mortos pela Stigma e ele desde então tentou usar o sangue de demônio puro para transformar outros clãs em demônios. Assim Black com sua espada de que cortaria os demônios e com alguns copos ele encheria-os com sangue. Black daria pros garotos o sangue. Após os garotos beberem o sangue do demônio vermelho, eles não teriam nenhuma diferença física, porém seus poderes subiriam para casas dos 50 mil. Após os garotos beberem o sangue do demônio cinza, eles sentiriam dores fortes no corpo. Eles sofreriam muito, até que eles conseguiriam sobreviver. Os garotos passariam por uma transformação, ficando com uma aparência mais jovem, e ficando mais poderosos. Nesse momento os poderes dele estariam na casa dos 60 mil. Black contaria o plano para matar toda a Stigma. Assim Kaguya pegaria o Black e sairia do local. Em outro lugar Meliodas teria traído o clã dos demônios, por estar completamente apaixonado por Elizabeth, e eles já teriam ficado algumas vezes juntos às escondidas, e iria até a Stigma. Ao chegar Elizabeth todos os clãs veriam. Meliodas diria que veio ajudá-los. Elizabeth ficaria feliz. Ninguém ali acreditaria. Assim Meliodas diria tudo sobre os demônios. Assim todos ainda desconfiados o aceitariam. Assim um garoto bem ferido pediria ajuda. Ele contaria que sua vila de humanos foi atacada por demônios. Um dos membros da Stigma mandaria Meliodas e Elizabeth juntos para salvar as pessoas. Assim os mesmos iriam até o local. Ao chegarem eles veriam vários demônios atacando umas pessoas. Meliodas rapidamente mataria todos os demônios. Assim um dos garotos agradeceria e diria: viva longa Stigma. Assim ele diria que queria entrar na Stigma. Ao Meliodas se aproximar do garoto, o mesmo o cumprimentaria. Meliodas daria um olá. Assim o garoto se apresenta como Rou. Meliodas se apresentaria como. Assim Rou pediria para entrar na Stigma. Meliodas ficaria desconfiado, porém Elizabeth o aceitaria. Assim Meliodas levaria eles para a base da Stigma. No caminho Meliodas e Rou fariam uma amizade bem forte. Ao chegarem, Rou ficaria maravilhado com tudo. Meliodas pediria para alguém levar aquelas pessoas pro reino da fadas, onde estavam os clãs escondidos. Rou pediria um momento, pois ele queria fazer suas necessidades. Meliodas deixaria. Após Rou ir para um lugar escondido, ele conversaria telepaticamente com Black. Ele diria que o plano estava indo como esperado. Black diria que isso era bom, e ele diria que estava ocupado no momento. Assim Rou voltaria. Uma fada bem gentil se ofereceria para levar os humanos. Rou ficaria apaixonado
apaixonado pela fada, assim todos iriam pro esconderijo das Tigma. No caminho Rou e a fada se apaixonariam cada vez mais. Rou começaria a decidir de matar as Tigma, pelo menos matar apenas os deuses. Porém os seus companheiros sentiriam traição no ar, assim todos chegariam. Eles veriam várias gigantes e fadas, assim todos esperariam pelo sinal do plano. Em outro lugar, Zaiko estaria tomando um chá esperando toda a merda acontece, até que Meráscula chegaria com um bebê nos braços. Zaiko ao ver entenderia tudo, ele cuspiria seu café estilo anime. Assim ele perguntaria quando ele nasceu, Meráscula diria que há semana atrás, e que ela não o trouxe antes por estar ocupada. Zaiko pegaria seu filho e daria um beijo na sua mulher. Zaiko falaria, a partir de hoje seu nome será Vegeta, e você será conhecido como Rei Vegeta. Zaiko mandaria algumas servas deles cuidar do bebê, pois Zaiko tinha que ver o que acontecia na guerra e Meráscula tinha que ir pra guerra. Fora do castelo, Black estaria em uma cama com Kagura, o mesmo sairia de lá e colocaria uma roupa, assim o mesmo escreveria uma carta, dizendo que ele foi ver o plano se realizar, assim o mesmo sumiria do local. Ao chegar no castelo, ele veria Zaiko esperando, Black sentaria em sua frente e meditaria. Voltando para Tigma, Rou estaria tendo uma criseira em matar todos ou não matar pra ficar com a mulher que ele se apaixonou, até que vários demônios atacariam as Tigma, liderados por Zeldris que já sabia que Meliodas o traiu. Assim Rou ficaria desamparado, até que os seus companheiros iriam matar a fada que Rou amava, porém mesmo a salvaria. Black ficaria irritado. Rou diria que só os deuses merecem morrer, porém um dos gigantes acertaria um golpe nos humanos, assim todos ativariam a marca demoníaca, um dos humanos com suas chamas faria um corte no gigante matando. Assim, Rou com suas sombras arrancaria todos os braços dos seus amigos, porém eles recolocariam. Um deles com suas chamas mataria vários gigantes e com um soco mandaria Rou para uma árvore. Depois todos com seus poderes, lançariam várias chamas atravessando o corpo de Rou. Nesse momento todos espacariam Rou e fariam vários cortes nele. Porém Rou nessa vez usaria sua sombra e perfuraria vários órgãos deles. Assim Black que estava vendo a luta, através do seu poder, faria todos virarem demônios. Os humanos estariam cientes do que eles faziam, porém Black estava os controlando. Black emprestaria seu poder, assim todos atacariam os gigantes. Fadas e humanos não importavam quem era, eles matavam, até que Rou mataria sua amada. Black nesse momento libertaria eles do controle, porém deixaria eles completamente loucos por sangue. Até que o rei das fadas e o rei dos gigantes apareceriam. Gloxinia veria sua irmã morta, ela simplesmente mataria todos os locais. Rou com suas últimas forças abraçaria sua amada. Gloxinia surtaria e mataria o mesmo sem dor. Dolor usando seu poder faria um monstro gigante, matando alguns demônios pertos. Porém Black usaria um dos corpos perto dali, e faria ele se aproxima dos reis. O corpo fingiria que estava quase morrendo. Ele diria que os humanos atacaram todos ali, por ordem das deusas, mentindo para eles. Gloxinia com raiva fugiria dali. Zaiko assim avisaria para Zeldris que os reis estavam indo para perto dele. Em outro lugar Meráscula seria manipulada, como a história original, para em vez de libertar os demônios com aquele portão do céu, liberta o Govuter. Porém nessa história após ela sair do transer ela pegaria um mandamento dele antes de sair de lá. Voltando, Zeldris ao se aproxima de Dolor e Gloxinia, ele ofereceria o cargo de mandamento, os mesmos aceitariam. Assim Zeldris pegaria um mandamento com Meráscula, e daria a ele um outro pros reis, assim todos voltariam pro campo de batalha. Meliodas usando todo seu poder lutar contra Galand, eles teriam uma luta bem desumilde, pois Meliodas humilharia o mesmo de todas formas. Assim Meliodas com seu poder derrotaria todos os mandamentos com facilidade, porém Zeldris retiraria o mandamento do amor de Meliodas, o deixando mais fraco. Elizabeth rapidamente usaria seu poder e faria os demônios. Assim Devier e Monspiet sacrificariam seus 5 corações, ativando o poder. Indra. Esse poder daria um aumento alto nos seus poderes, porém os arcanjos apareceriam, mas Derriere mataria Tarmiel, e Monspiet mataria Sariel carbonizando seu corpo, sobrando apenas o esqueleto. Rio do Shell furioso partiria para cima deles, Meliodas ativando seu modo assalto ficando completamente fora de se partir para cima também, até que Gloxinia aparece usando sua lança, porém Meliodas com sua sombra rebate o ataque. Assim Rio do Shell usa um ataque de luz imobilizando vários demônios, Derriere com um soco mandaria Rio do Shell para longe, e Monspiet rapidamente usaria seu poder para ferir o mesmo, mas Rio do Shell com um ataque mandaria o mesmo para longe. Assim Meliodas com suas chamas faria um dano gigantesco neles.
Elizabeth, usando seu poder, faria Derriere e Monspiet voltarem ao normal. Os mandamentos ficariam em apuros. Meliodas e Hildochel, com seus poderes em conjunto, fariam uma destruição gigantesca. Tudo seria completamente destruído. Assim a divindade suprema, usando seu poder e a força do seu povo, selariam todos os demônios no caixão da escuridão e jogaria a chave para Roger. Nesse momento Hildochel gritaria com a sua deusa, divindade suprema Elizabeth, uma traíra, ela está namorando um demônio, sendo Meliodas. Meliodas rapidamente mataria Hildochel por não estar em seu controle. Ao ela ver isso, com a ajuda do rei demônio, eles jogariam uma maldição neles. Elizabeth receberia a maldição de sua mãe. Sempre que ela morrer, ela retornará reencarnada em outra pessoa. Só que com todas as suas memórias passadas perdidas, e caso Elizabeth lembre-se de sua vida passada, ela morrerá dentro de 3, enquanto Meliodas recebeu a maldição de seu pai, o rei demônio. Sempre que Meliodas morrer, ele irá ao purgatório e se encontrar com o rei demônio. Chegando lá, ele vai ter seus sentimentos devorados pelo seu pai. Logo após isso, ele retornará como o antigo ele. Assim eles com suas forças matariam Elizabeth. Após isso, eles e seus clãs ficariam em estado de sono por muitos anos. Meliodas, triste em enterrar sua amada, assim ele começaria sua jornada pelo mundo. 9 meses depois, Black teria um filho com Kagura. Seu nome era Bardock. Bardock, ao seu nascer, teria incríveis 3.000 unidades, enquanto Zaiko com raiva ficaria planejando o próximo ataque ao mundo. Já com os clãs, eles ficariam sabendo dos esquemas dos Saiyajins. Eles, numa tentativa de selar aquela raça maldita, preparariam um ataque. Porém Black saberia desse ataque. Temendo a morte da sua família, iria ao encontro deles. Mas antes Black pediria pro Zaiko, cuida da sua mulher e filho. Zaiko concordaria. Black mandaria sua esposa mostra aquele plano ao Bardock. Quando ele crescer, ela triste diria que sim. Assim Bardock, com uma tropa pequena clã, eles lutariam bravamente, tendo feridos de vários lados. Porém os Saiyajins com poder do Ozaru fariam um massacre, mas os clãs eram em maior quantidade, acabando com um por um. Até que Black, com raiva, se auto-explodiria com suas últimas lembranças, sendo da sua família e amigos. Assim ele mataria ele mesmo e todos os guerreiros. Ao Zaiko descobrir tudo, ele enterraria seu amigo e homens. Zaiko prometeria que sua família iria matar todos os clãs. Muitos anos depois, Bardock teria crescido com Vegeta, sendo um guerreiro bem forte. Sua mãe constantemente o treinaria duro. Após 1000 anos, Bardock teria se casado com uma mulher linda. Seu nome era Gene. Juntos eles teriam 2 filhos. Um se chamava Goku, que tinha 8.000 de poder, e o outro se chamava Kambar, que tinha 10.000 de poder. Enquanto Vegeta, que já era o rei Saiyajin, teria um filho e uma filha. O nome do seu filho era Vegeta, que tinha 9.000 de poder, e sua filha se chamava Naomi. Ela teria o mesmo poder que seu irmão. Porém um homem chamado Paragas teria um filho chamado Broly, que tinha também 10.000 de poder. Eles cresceriam treinado desde cedo para aprender a controla seus poderes, sendo treinados pela líder da guarda real, sendo que ela era responsável por treinar a nova geração. Os Saiyajins seriam muito amigos, inclusive Goku teria uma amizade muito boa com Broly. Nota do autor: era obrigatório as crianças serem treinadas, afinal o Zaiko manteria para sua família a vingança contra os clãs, por isso as crianças do reino seriam muito amigas. Assim alguns anos se passariam. 2 cavaleiros sagrados estariam indo até o castelo real, até que eles veriam vários cadáveres de cavaleiros sagrados. Um dos homens diria: não pode ser isso, e a força dos 7 pecados capitais. Após anos, finalmente os Saiyajins da nova geração estavam preparados para lutar e trazer de volta o clã do demônios. Goku, que tinha um plano em mente para vingar seu avô, iria até seus amigos para formar um grupo. Vegeta, o príncipe Saiyajin, aceitaria por não ter nada para fazer. Naomi também aceitaria. Broly, com Ber querendo vingança contra os clãs, aceitariam. Assim os Saiyajins iriam até o rei Vegeta para pedir para irem atrás de vingança. O rei perguntaria o plano deles. Assim Goku revela que ele recebeu informações de fontes confiáveis que um cavaleiro real estava fazendo experimentos para conseguir o sangue do demônio vermelho. Assim ele poderia os ajudar com uma certa proposta. O rei ficaria pensativo quanto ao plano, porém permitiria. Assim Goku e seus amigos iriam para o reino. Em outro lugar, Meliodas estava cuidando de um bar, até que ele prepara sua comida para os clientes. Ao comerem, todos passariam mal. Eles jogariam a comida no chão. Assim Porco Falante comeria a comida feliz, enquanto dizia: que rango bom. Meliodas agradeceria o ave por ter limpado tudo.
Assim Meliodas diria que a reputação do chapéu de javali tinha uma ótima bebida, porém tinha a pior comida do mundo. Porém um homem entraria no bar, ele diria com medo, o cavaleiro enferrujado está vindo pra cá. Um dos homens riria dizendo, isso é apenas uma lenda, não caía em contos bobos. Meliodas sem entender nada perguntaria quem era aquele cavaleiro que eles falavam. Assim um dos homens contaria a lenda do cavaleiro, dizendo que muitos acreditavam que ele era um dos 7 pecados capitais, os maiores criminosos do mundo. Porém antes que ele terminasse, eles escutariam 7 pecados capitais. Todos ficariam se cagando ao ouvir o som de ferro velho. Assim todos rapidamente sairiam do local com medo. O cavaleiro entraria e cairia no chão, enquanto seu capacete saia revelando uma linda garota. Meliodas pegaria a garota e colocaria em um quarto. Ao bota, Meliodas começaria a analisar a garota. Ele veria suas curvas, sua boca macia. Ele diria que só podia ser uma garota. A Vic gritaria dizendo que era óbvio. Assim Meliodas começaria a medir os batimentos da garota, topando nos seus seios. Assim a garota acordaria, enquanto Meliodas a tocava. Assim ele diria que ela estava com os seus batimentos bem. A garota agradeceria. Assim Meliodas levaria ela pro bar. Meliodas daria uma comida. Assim a garota agradeceria pela comida. Meliodas se desculparia pela comida ruim. A garota diria que mesmo ruim era bom. Meliodas perguntaria por que ela estava tão fraca e quem era ela. A garota diria que seu nome era Elizabeth e ela era uma princesa. Ela continuaria dizendo que seu reino estava passando por crises. Desde que seu pai adoeceu, os cavaleiros ficaram mais corruptos e estão tentando pegar o poder do reino. Então ela partiu em uma jornada para pedir ajuda aos 7 pecados capitais. Perguntaria por que logo os maiores bandidos mundial. Elizabeth diria que provavelmente o crime que eles foram acusados foi uma manipulação de alguém do reino. Meliodas fecharia seus olhos e quando ele ia falar algo, alguns soldados bateriam na porta daquele bar. Abria a porta para eles capturarem o suposto pecado capital. Meliodas mandaria Elizabeth fugir pelo fundo. Assim Meliodas pegaria a armadura e colocaria no Vic. Assim ele abriria a porta. A Vic com a armadura iria para frente. Os soldados achariam que foi um engano, porém eles veriam Elizabeth fugindo. Eles começariam a correr atrás dela. Meliodas rapidamente alcançaria a garota. Enquanto ele apertava seus peitos ele diria, eu vou te levar para um lugar seguro, ok? Elizabeth não entenderia nada. Assim Meliodas correria muito despistando os cavaleiros. Meliodas pararia de correr, até que um homem, com um ataque mágico acertaria Meliodas, destruindo uma parte da floresta local. Todos achariam que Meliodas morreu. Assim o cavaleiro veria o brinco da realeza que estava em Elizabeth. Assim ele começaria a rir enquanto dizia, então eu achei a princesinha. O certo de se fazer seria levá-la de volta para ser acusada por traição. Mas o que aconteceria se eu te matasse e dissesse que eu te achei morta? Assim ele com o ataque mágico iria matar Elizabeth. Meliodas apareceria usando seu ataque mágico repeliria o ataque do inimigo com o dobro de força, deixando o mesmo ferido. O mesmo irritado daria um golpe com todas as suas forças em Elizabeth, porém Meliodas se jogaria na frente do ataque recebendo dano. Elizabeth triste perguntaria por que ele estava a protegendo tanto. Meliodas diria, porque eu sou o líder dos 7 pecados capitais. Meliodas o pecado da ira do dragão. Elizabeth ficaria feliz. Assim Meliodas com um ataque derrotaria o cavaleiro mandando para longe. Assim Meliodas diria, bem, eu vou te ajudar, Elizabeth, então vamos atrás dos outros pecados. Assim eles iriam até o bar. Meliodas mandaria a mama Avik se levanta. Elizabeth não entenderia nada. Assim o bar se levantaria. Ao ela ir para fora, ela veria que eles estavam em cima de um porco gigante. Assim a mama Avik começaria a viajar em outro lugar. Golco estaria conversando com um cara. Golco diria que eles logo vão dar o poder dos demônios para ele. Porém em troca você terá que pegar aquelas 3 coisas para mim. O homem diria que estava indo tudo como o planejado e o clã do demônios vão volta ativa. Enquanto Meliodas e Elizabeth viajavam em cima da Mama Hawk, eles estariam discutindo sobre o uniforme da Elizabeth, para ela se camufla mais entre o povo e para ajudar Meliodas. Meliodas pensaria em várias possibilidades, até que ele chega em uma roupa. Ele daria para Elizabeth vestir. Após ela vestir, Meliodas começaria a analisar se estava tudo ok. Assim ele iria para debaixo da saia da Elizabeth e diria, aqui tá tudo ok, tem a melhor vista do mundo. Hawk bateria no Meliodas e puxaria ele para longe. Meliodas diria que agora eles precisavam de informações sobre os outros pecados capitais.
Elizabeth, meio curiosa, perguntaria qual foi o crime que ele cometeu. Meliodas diria: eu roubei mais de 1000 calcinhas de mulheres. Elizabeth rapidamente colocaria sua mão tapando suas partes íntimas. Com medo, ela perguntaria se aquilo era sério. Meliodas diria que não. Elizabeth daria uma caída ânime e perguntaria qual foi então. Assim Meliodas fala: na verdade eu topei em mais de 1000 seios. Elizabeth rapidamente colocaria sua mão para proteger seu seio. Assim, com medo, ela perguntaria se era sério aquilo. Meliodas diria que não. Novamente Elizabeth daria uma caída ânime e perguntaria qual foi então, ou o crime dele foi tão ruim que ele nem consegue falar. Quando Meliodas iria falar, Mama Hawk pararia de andar. Meliodas diria que eles chegaram. Assim todos sairiam da Mama Hawk. Meliodas mandaria a Mama Hawk descer. Assim ela ficaria cravada no chão. Elizabeth perguntaria onde eles estavam. Meliodas diria enquanto eles caminhavam: nós estamos na cidade onde tem a melhor cerveja do mundo, por causa da sua água que é a mais limpa e pura de toda Lione. Assim, enquanto nos vendemos cerveja, procuramos informações dos pecados. Porém Hawk adversaria enquanto eles olhavam pela ponte: dá pra ver, Meliodas, que você tá bebendo muito, porque aqui não tem água nenhuma. Elizabeth diria que as plantas e ervas locais estavam morrendo. Meliodas estranharia. Assim ele haveriam várias pessoas juntas. Ao se aproximarem, Meliodas perguntaria se estava acontecendo um festival. Um dos homens irritado diria: que festival, ok? Nós estamos tentando tirar a espada de um cavaleiro sagrado, porque um dia, um cavaleiro sagrado, irritado, cravou sua espada com todo seu poder mágico no chão. Por conta disso ele fechou toda a água que recebemos. Desde então nós estamos tentando remover, pois senão nos vamos perder a cerveja tão boa. Assim um garoto ficaria berrando em meio à multidão. Todos os locais começariam a briga com o mesmo. Assim triste o garoto correria para longe. Assim Meliodas correria atrás dele e levaria o mesmo pro bar. Ao chegarem, Meliodas daria uma comida para ele. O mesmo comeria. Eles passariam mal. Meliodas se desculparia pela comida ruim. Elizabeth, que tinha chegado, daria um sermão no garoto. Ela diria que o ancião disse que ele era muito levado e não respeitava ninguém. E o garoto explicaria toda a sua história. Meliodas sairia do bar. Todos o seguiriam. Ao se aproxima da espada, Meliodas diria: droga pessoal, estou sem dinheiro no momento e preciso restabelecer a cerveja do bar. Será que isso pode pagar? Assim Meliodas tiraria a espada do chão. Alguns cavaleiros locais ficariam completamente assustados. Assim eles correriam até o cavaleiro sagrado. Todos do vilarejo ficariam felizes. Eles diriam: muito obrigado, em troca vamos dar um banquete e nossa cerveja. Meliodas agradeceria. Assim todos preparariam a comemoração. Ao anoitecer, perto da cidade, os cavaleiros chegariam em um castelo. Ele diria para um homem que estava no trono: senhor, a espada foi retirada por um garoto loiro e pequeno. O homem daria um sorriso, pediria uma lança. Um dos cavaleiros refletia um pouco. Porém, uma lança em alta velocidade chegaria cada vez mais rápido em direção dele. Ao Meliodas percebe, ele com uma mão seguraria a lança, porém o impacto foi tão grande que ele foi mandado para longe. Meliodas estaria tentando parar a lança, até que ele conseguiria, e com sua força ele jogaria ela de volta pro castelo. Ao a lança se aproxima do reino, ela cairia como um raio, colidindo com o castelo, assim destruindo tudo, matando várias pessoas, levantando uma poeira muito grande. Todos os sobreviventes ficariam com medo e iriam até o cavaleiro real. Ao se aproxima, eles veriam que a lança cortou um pouco do rosto dele. Já com Meliodas, o mesmo debilitado voltaria pro bar. Ao chegar ele veria Elizabeth e Hawk. Elizabeth perguntaria o que aconteceu. Meliodas diria todo o ocorrido. Ele diria que os cavaleiros sagrados estavam atrás deles. Todos ficariam com medo. Meliodas mudaria de assunto e diria que ele e Elizabeth vão ter que dormir junto. Hawk diria que não, porém ele não tinha escolha, pois só tinha uma cama. Porém Hawk teria um plano. Assim todos iriam pro quarto. Hawk rapidamente amarraria o Meliodas e jogaria o mesmo na cama. Elizabeth, quando perguntaria se não estava apertado demais, Hawk diria que era para segurar a virgindade dela. Assim todos dormiriam. No outro dia, Meliodas, que tinha recebido informações sobre um dos pecados capitais, partiria em viagem. Em Lione,
Os Saiyajins estariam conversando entre si. Vegeta perguntaria o real plano de Goku. Goku diria que seu real plano, além de libertar os demônios, era criar a árvore divina, e que todos iriam ver quando chegar a hora. Naomi diria, pessoal Meliodas está indo para uma floresta bem temida pelos humanos. Broly diria, então vamos para lá, pois pode ser onde o outro pecado está. Goku diria, lembre Broly, Kumber, não se anime, não vamos matá-los ainda e vocês não podem usar todos seus poderes. Kumber diria que eles sabiam. Assim um homem no fundo diria, logo os mandamentos estarão aqui. Meliodas e Elizabeth estariam em frente de uma floresta bem assustadora. Ao entrarem, eles começariam a andar pela trilha. Elizabeth começaria a topa na sua bunda. Estranhando, ela pensaria que esqueceu algo. Ela tentaria lembrar onde estava sua calcinha. Eles andariam um pouco, até que vários Hulk apareceriam. Eles começariam a correr atrás de Elizabeth. Meliodas rapidamente atacaria todos com sua espada. Hulk original brigaria e chegaria a Meliodas de todas as formas possíveis. Os Hulks falsos se destransformariam. Meliodas mandaria eles o seguirem. Porém antes eu iria até Elizabeth e diria, Elizabeth, aqui está sua calcinha. Elizabeth diria com raiva, então foi você, né, seu? Antes que ela completasse a frase, Meliodas iria rapidamente atrás deles. Assim Elizabeth os seguiriam. Eles perderiam os goblins de vista. Eles ficariam se perguntando onde os goblins estavam. Porém, várias Elizabeth apareceria. Meliodas e Hulk ficariam se perguntando o que era a original. As Elizabeths diriam, Meliodas, eu sou a original. Algumas falariam de um jeito psicopata, sou eu, Meliodas, acredite em mim. Meliodas, não escute ela, sou eu. Meliodas ficaria pensativo. Assim ele diria, bem, pra eu descobrir quem é a original, teremos que fazer um teste. Hulk não entenderia nada. Assim Meliodas mandaria elas apertarem seus seios, enquanto falavam seu nome. Assim todas apertariam e falariam, Meliodas-sama. Meliodas diria, agora eu quero que vocês pulem bem alto. Assim todas fazem. Porém, Elizabeth original ficariam no chão e diria, me desculpe, eu não consigo. Assim todas Elizabeth falsa ficariam pensativas. Assim Meliodas rapidamente atacaria todas locais, revelando os goblins. Os goblins com medo sairiam. Meliodas e outros seguiriam eles. Ao se aproximarem, eles veriam uma garota gigante. Hulk ficaria se perguntando se os goblins iriam atacar aquela garota, porém quanto mais se aproximavam, a garota aumentava de tamanho. Ao chegarem, Hulk diria, meu Deus, essa garota é gigante. Os goblins falariam, nos desculpem, os cavaleiros sagrados entraram na floresta sem querer. A garota começaria a acordar. Elizabeth diria, ela não é grande, ela é uma membra do clã dos gigantes. A garota se levantaria irritada e diria, cavaleiros sagrados. Hulk e Elizabeth com medo falaria, Meliodas, o que vamos fazer? A garota irritada falaria, Meliodas. Assim ela pegaria rapidamente o Meliodas. Todos se perguntariam onde eles estavam. Eles veriam que Meliodas estava nas mãos dela. A gigante diria, Meliodas. Assim feliz ela diria, capitão, quanto tempo? Hulk surpreso falaria, não pode ser. Diane, a serpente da inveja. Diane diria, capitão, você trouxe um javali para mim comer. Obrigado, você sabe mesmo do que eu gosto. Assim ela colocaria Hulk pra azar. Hulk brigaria e diria, eu não sou comida, estou em viagem com Meliodas. Diane tiraria o Hulk da brasa. Diane se desculparia. Hulk diria, te desculpa, você me quase esquentou. Diane sem paciência diria, ok. Hulk diria, não, em nada, não, deixe quieto. Nesse momento, Elizabeth diria, um prazer, te conhece meu nome, Elizabeth, eu me convidei pra acompanhar um Meliodas. Diane perguntaria pro Meliodas, e mesmo Meliodas diria, sim, o porco também está nos acompanhando. Na verdade tem um rol. Antes que Meliodas terminasse, Diane irritada jogaria Meliodas pra longe e chamaria ele de galinha. Assim Meliodas diria, ó, que dói, Diane. Diane irritada com sua força bateria no mesmo, com uma sequência de combo, destruindo tudo local. Após Meliodas explica tudo, Diane se desculparia e perguntaria se Elizabeth não estava de olho no seu capitão. Elizabeth sem jeito diria que não. Meliodas diria que eles também não estavam junto. Diane ficaria triste, porém ela se levantaria e diria, o pecado da inveja está no time. Assim eles sentiriam que muitas pessoas estavam por perto. Nesse momento Meliodas seria preso por raios. Diane ao notar aquilo ficaria presa também. Assim um homem apareceria e ele diria, quanto tempo, mestre? Todos ficariam surpresos. Meliodas diria, então meu grande aluno Gil se torna um cavaleiro sagrado. Nesse momento Hulk ficaria falando merda sobre ele. Gil Thunder nesse momento com um ataque que mandaria Hulk pra longe. Elizabeth correria atrás dele. Meliodas perguntaria ao que Gil Thunder queria. Gil Thunder diria com raiva, você sabe, né, sensei, você naquele golpe de estado matou meu pai? Desde então eu treinei pra te matar, mas eu te matarei em uma luta como um homem. Assim ele diria, vou te ajudar e tira os raios. Porém Meliodas diria que não precisava. Assim ele e Diane se libertam. Eles preparariam pro combate. Até aqui.
Umber com um chute faria um Meliodas cuspir muito sangue. Giltunder não entenderia nada, assim Broly rapidamente apareceria em sua frente, e com um soco com sua força monstruosa ele quase mataria Giltunder. A pressão do golpe foi tão forte que tudo seria destruído, e Giltunder seria jogado para longe, saindo da floresta. Meliodas ferido, falaria como isso impossível. Diane ficaria irritada e com um soco ela iria atacar o Umber. Porém Goku com uma mão pararia o ataque, e com um peteleco ele abriria uma cratera gigante, derrotando a mesma, deixando ela muito ferida. Goku olharia para Elizabeth e ficaria completamente irritado, mas se conteria. Umber sem liga para nada aumentaria seu ki fazendo tudo se destruído. Meliodas surpreso se prepararia para a luta. Porém Umber usaria uma rajada de energia faria um grande estrago na região. Meliodas ficaria em estado de quase morte. Vegeta brigaria com eles e diria que eles quase estragaram tudo. Goku diria que era verdade. Assim ele teletransportaria todos. Antes de ele sair, Goku diria: Elizabeth pecado da ganância raposa imortal, está preso na prisão de Basti. E King está vivo em uma floresta conhecida como a passagem para o mundo dos mortos. Assim Goku sairia de lá. Elizabeth triste com Hulk chamaria a Mama Hulk. Com a ajuda dela eles cuidariam deles. Elizabeth estaria cuidando do Meliodas e Diane. Diane depois de um tempo teria acordado, ela ainda estaria um pouco debilitada. Ao se desperta Diane ficaria se perguntando o que aconteceu. Elizabeth explicaria tudo. Diane preocupada falaria: então vamos logo levar o capitão para um médico. Elizabeth diria: Diane parece que tem um médico em uma cidade, perto da prisão de Basti. Assim aproveitamos e libertamos outro pecado. Diane diria que estava bem. Assim eles iriam no meio da viagem sem ninguém percebe. Meliodas tinha morrido, ele perdeu muito sangue e o golpe foi tão que 4 de seus 5 corações explodiu, e o restante ficou muito debilitado. Assim Meliodas seria levado por purgatório. Ao chegar Meliodas falaria: quanto tempo pai? O rei demônio diria: vejo que algum te matou, isso significa que hora da maldição. Assim ele roubaria um pouco dos sentimentos de Meliodas. Meliodas depois de ter perdido uma parte dos seus sentimentos, voltaria para seu corpo. Meliodas ficaria em estado de um tipo de coma. Assim todos chegariam na cidade. Elizabeth sem pensar duas vezes levaria o Meliodas para o hospital. Diane que estava já 80% curada iria também para fica de guarda. Ao chegarem no hospital, toda a população ficaria com medo de Diane. Porém a gigante ficaria sentada do lado de fora do hospital, pouco ligando para a população. Elizabeth teria levado o Meliodas para o médico. O doutor diria que ele ficaria bem. Assim mentindo dizendo que era um remédio, ele colocaria um veneno letal em outro lugar. Uma cavaleira sagrada que estava olhando para a cidade, usaria seu poder mágico invocando milhões de insetos para atacar Diane. Voltando Diane estaria sem nada para fazer, até que ela veria várias moscas se aproximando. Os moradores locais ficariam com medo. Diane pensando nas crianças, usaria seu poder da manipulação da natureza para matar todas elas, levantando várias pedras e rochas para atacar as moscas. Após ela mata todas as moscas, os humanos agradeceriam a gigante. Diane diria que não foi nada, ela pensaria e diria que foi o cavaleiro sagrado que fez o ataque, mas ela não poderia deixar o Meliodas, até que ela escuta um grito de Elizabeth. Ela rapidamente abriria o hospital e veria que um cavaleiro sagrado estava prestes a matá-la. Assim ele diria: ótimo trabalho doutor, você a fez bem envenenando o Meliodas. Assim ele pegaria a Elizabeth como Raven, ele se aproximaria do Meliodas, e diria sua espada innecessária pro chefe. Quando ele iria tocar na espada, Meliodas decapitaria o mesmo, cortando sua cabeça. Diane e todos os locais ficariam surpresos. Assim Meliodas com raiva diria: vamos atrás do outro pecado. Assim todos iriam para a prisão. Ao se aproximarem, um cavaleiro sagrado apareceria e usando seu poder, ele manipularia a mente do Meliodas para ele ver Diane como inimiga, e Diane ver-se Meliodas como inimigo. Os dois começariam a briga, tendo uma luta bem balanceada. Elizabeth tentaria acordar eles, porém o cavaleiro sagrado diria: eles vão lutar até a morte. Após termina essas palavras, Vegeta apareceria e com um golpe poderoso ele quase mataria seu inimigo, porém a armadura dele seria completamente destruída, e seu corpo sofreria dano certo. O cavaleiro seria ameaçado para cima. Após isso Vegeta apareceria no ar e prepararia um ataque de energia. Sim! Tente se esquivar se puder, mesmo que sobreviva! Vocês vão virar poeira do universo!
Ao ataque colide com o cavaleiro, ele faria o mesmo Virapoera, libertando o Meliodas e Diane. Depois disso todos olhariam pro Vegeta. Vegeta daria um sorriso, e com um ataque com um pouco de suas forças, ele destruiria metade da prisão de Basti. Ele diria que pena a filha do doutor que envenenou o Meliodas morreu, uma pena mesmo ele só tinha enveneno PR porque foi obrigado, mas parece que o pecado sobreviveu, que bom. Quantos cadáveres de cavaleiros, bem isso não é problema meu. Vegeta sorrindo de forma psicópata, lançaria várias bolas de nos cavaleiros, matando quase todos os locais. Isso faria uma destruição imensa. Diane irritada atacaria Vegeta, porém mesmo com seu ki faria uma espada, e cortaria o ataque às roupas dela. Diane ficaria com vergonha e diria que ela iria matar aquele maldito. Vegeta rindo apontaria para a cidade onde ela protegeu. Diane perceberia que ele iria matar inocentes. Ela imploraria para que ele não fizesse nada. Vegeta sem pensa duas vezes com uma mão. Destruiria metade da cidade, assim ele sairia de lá com teletransporte. Mas antes ele flertaria com as gigantes dizendo que por mais que fosse sua inimiga ela era bonita. Assim ele sairia de lá. Meliodas ficaria irritado, assim ele mandaria todos ficarem aqui, enquanto ele libertara o pecado. Assim Meliodas iria com toda a sua velocidade. Na prisão, o pecado sairia da sua prisão. Ele andaria um pouco até que ele ver vários cadáveres. Uma mulher que andava por ali pensaria que o prisioneiro fez aquilo, assim ela tentaria o matar, porém ela só cortaria sua barba. O pecado sem tempo destruiria a roupa dela, e sairia da prisão. Ele encontraria vários soldados mas mataria todos, até que ele rever o Meliodas. Meliodas falaria a Ban quanto tempo eles se encariam até aqui. Ban diria capitão, assim Meliodas falaria a Ban, eles começariam a brinca de bate-palmas, destruindo tudo, e depois de queda de braço, assim Meliodas ganharia, eles começariam a lutar destruindo tudo por perto. Meliodas após brinca diria, quanto tempo Ban tá a fim de rever os amigos em uma missão. Ban aceitaria, assim eles iriam até Diane e os outros. No caminho Meliodas diria o que estava acontecendo. Ao chegarem, Ban perguntaria por que Diane estava pelada. Meliodas diria o ocorrido e que agora Diane não tinha roupas. Ban diria que ele podia fazer uma. Diane perguntaria se era sério. Ban diria que sim, assim todos ficariam perto da cidade para fazer a roupa. Após fazer Diane agradeceria, e todos partiriam atrás de mais um pecado. Os pecados capitais e Elizabeth estariam indo atrás do King. No caminho, Ban provaria que ele fazia uma comida divina comparada com a do Meliodas. Assim Ban ficaria responsável pela comida do bar, quando eles chegarem na aldeia perto da floresta. Ban sairia do bar para caminha. Ao andar um pouco ele encontraria uma criança desmaiada por esta com fome. Ele pegaria a mesma e tentaria acordá-la, até que um garoto apareceria. Ele falaria com raiva, larga minha irmã, você vai pagar pelo que fez com ela. Assim pegaria uma arma e perfuraria o peito do Ban. Assim a garota acorda e diria, mano ele só tava me ajudando a acorda. Ban tiraria a arma de seu peito, deixando os garotos surpresos. O garoto ficaria se desculpando, até que ele pedir perdão pelos seus pecados. Ban diria garoto pecados de verdade não tem perdão, assim. Um garoto perfuraria o corpo do Ban com uma lança. O garoto diria, verdade concordo com você, pecados de verdade não tem perdão. Ban perguntaria quem era o garoto. O garoto diria quanto tempo. Amigo não lembra de mim não. Ban retiraria a lança dele, e com um soco ele mandaria o garoto para longe. O garoto rapidamente faria sua lança se divididas em várias facas menores. Assim ele lançaria no Ban. O mesmo com uma grande velocidade sairia do local, até que Meliodas apareceria dando um tapa no Ban. Ele diria coisa feia. Ban fugindo do trabalho. Ban diria que ele foi dar uma volta e um garoto o atacou. Diane chegaria no local. Ela olharia pro garoto. Ela surpresa diria King. Todos ficariam surpresos. Ban diria impossível, o King era gordo. Meliodas diria que o King mesmo. Ban diria, sem chance. King sairia do local, deixando todos para trás. Diane ficaria triste. Assim todos voltariam pro bar, porém Ban levaria as crianças também. Ao chegarem, Diane ficaria de perguntando por que King não falou com ela. Assim Ban faria um rango pros jovens. Ele faria pro Hawk. Assim eles atacariam a comida. Assim Ban perguntaria pros jovens se a passagem pro mundo dos mortos existia mesmo. Os garotos diriam que sim, mas pra entrar lá tem que ter memórias e saudades de uma pessoa muito importante. Ban diria, eu sei o que o King quer, vamos até essa passagem. Assim todos iriam. Ao chegarem, Ban começaria a se lembrar da sua amada que se foi. Assim a passagem começaria ativa. King que estava por perto entraria e também sem ninguém perceber. Ao entrarem, Ban sairia correndo, e King iria atrás do Ban. Assim Meliodas e Diane iriam correr atrás deles.
porém uma cavaleira sagrada apareceria e com um ataque de explosão ela impediria deles o seguirem. Meliodas sem paciência atacaria a cavaleira, enquanto Hulk e Elizabeth se esconderiam. Assim a cavaleira atacaria eles com 3 bolas de explosão. Meliodas com sua espada repleteria o ataque contra ela. Diane com o ataque que ela faria várias rochas esmagarem a cavaleira, porém a mesma rapidamente explodiria tudo. Assim ela apontaria pro Meliodas e diria: então esse é o poder dos 7 pecados capitais. Meliodas apareceria atrás dela e faria um corte gigante. Em outro lugar, e Ban estariam lutando, até que King seguraria o Ban com sua lança que virou um travesseiro em forma de urso. De dentro do travesseiro sairia uma lança que perfuraria o corpo do pecado. Ban diria zombando: idiota, eu sou imortal, esqueceu? King diria: verdade, mas o que aconteceria se você fosse transformado em pedra? Ban falaria: seu filho da égua. Assim Ban viraria uma estátua quando King iria destruir o Ban. Uma garota em forma de luz mostraria sua verdadeira forma somente pro Ban. Assim a mesma o beija libertando ele. Assim Ban falaria feliz: Elaine, meu amor. Elaine diria: Ban, quanto tempo eu queria ficar mais com você, mas seus amigos correm perigo. Assim Ban correria em toda velocidade atrás do Meliodas. King choraria ao escutar a voz de sua irmã. O mesmo pediria pra ela aparece pra ele. Assim Elaine faz. Ela contaria que não foi o Ban que destruiu o reino das fadas e sim um demônio. Ban só me fez feliz e meu amor. Ele só tem imortal porque eu queria o salvar. Agora vai lá ajudar seus amigos. Adeus, irmão. Assim Elaine sumiria. King rapidamente iria até os outros. Voltando, Meliodas e Diane estariam sendo humilhados. Assim Ban chegaria e com um soco ele mandaria a mesma pro longe. King falaria: lança espiritual Shastfall aumentar. Assim ele perfuraria o corpo da mesma. Ban diria: então vai, nos ajuda. Diane sem pensar 2 vezes faria várias pedras caírem sobre a cavaleira. Meliodas com sua força ele contaria tudo perto da cavaleira, inclusive ela mesma. Assim King usaria sua lança e atacaria ela com toda a sua força, porém todos seriam levados de volta pro mundo real. Ao chegarem eles veriam a mesma cavaleira com a mão enfiada no peito. King diria: filha da mãe, ela fez um efeito de morte pra ir atrás de nós. Ban diria: mais que cachorra, e melhor irmos logo atrás de outro pecado. Assim todos sairiam de lá. Após 3 horas, a garota teria acordado. Ela ficaria com raiva por ter perdido os pecados. Porém Goku chegaria perto dela. A mesma lançaria 3 bolas de fogo no Saiyajin ao ver sua cauda. Porém Goku absorveria o ataque, e com uma velocidade incrível ele explodiria o coração dela. Goku pegaria um tipo de núcleo e enfiaria dentro dela. O corpo da garota sofreria uma mudança drástica, sendo que o núcleo tinha o sangue do demônio vermelho e cinza. Depois disso ele colocaria seu sangue nela. A garota se levantaria. Goku diria: ótimo, vamos indo agora.